É porque a gente, na verdade, não espera que esse desfecho aconteça. A gente é o ser humano otimista, no fim das contas. Tudo né? bem, mas aí, vamos lá. Se você acha que isso não vai acontecer, é porque você acha que a razão e a causa da guerra é cultural. Tá. Se você acha que a razão e a causa da guerra é biológica, é natureza humana, você teria que mudar o DNA, os genes humanos, para você não ter mais guerra. Se você disser para mim é biológico, então esquece. Nós vamos sempre guerrear. Se você disser não é cultural, aí a gente pode mudar a cultura, né? Uhum. A evolução biológica ela é muito lenta para a gente ter uma mudança. O problema de você dizer que é cultural é que você precisa provar que não aconteceu nada disso em nenhum outro momento, em outros momentos da história. E o ser humano existe há 2 milhões de anos. 99,9% desse tempo a gente era caçador-coletor. Coletor. Os últimos 10 mil anos a gente desenvolveu a agricultura e transformou a nossa cultura de um jeito muito rápido. Uhum. Aí sim nasceu revoluções culturais. E aí a gente tem que olhar lá para trás e falar assim, tá bom, há 100 mil anos atrás a gente se matava? Se a gente se matava 100 mil anos atrás, oxe. Tá bom. Óbvio que essa discussão ela é complexa do ponto de vista científico, porque os antropólogos eles dizem que tem 4 evidências para isso. Ah. E a primeira é armas. E essa é a mais óbvia, né? E aí eles falam assim, não, a arma era um símbolo de poder. Ela não era usada, ela era ritualística. Ela não era uma ferramenta de matar. Só que aí tem um estudo recente que foi feito por um antropólogo, acho que dinamarquês, que ele mostra que as espadas eram danificadas e eram afiadas e consertadas. Se elas eram danificadas e acertadas, elas eram usadas. A gente se matava. Isso. Aí a segunda coisa é a existência de fortalezas. Então você tem uma fortaleza, por que tem fortaleza se você não se mata? E aí a outra explicação dos antropólogos é não, isso daí pode ser que era a casa do chefe. Então a fortaleza era o lugar onde a figura, o líder maior vivia. Não, pode ser que seja um espaço para um ritual religioso. Não, pode ser que seja um lugar para guardar comida. Então tem outras interpretações e a gente não sabe, porque não tinha história escrita, não existia escrita. Uma coisa que a gente não encontrou até hoje são vestígios de humanos dentro dessa área que é a fortaleza. Então isso corrobora, né, para uma teoria, falar assim, bom, então ali dentro não estava guerreando, o que será que era? A terceira é desenho na caverna. E aí tem o desenho dos caras lutando. E aí uma interpretação dos antropólogos não, isso não é uma guerra de verdade, é uma representação. Quem falou que eles estavam guerreando? Eles só estavam desenhando uma coisa simbólica. Mas todo o resto que eles estavam desenhando era prático. Né? Então, talvez bem, isso aí seja não prático sei, também. A gente não sabe. Esse é o argumento. Estou dizendo quais são os argumentos. Eu não tô... o terceiro são os ossos encontrados danificados. E 55% dos neandertais eles têm perfurações no crânio e no ombro e nos braços de feridas. E aí todo mundo fala, a maioria dos ossos que a gente encontrou desses humanos antigos, eles foram feridos em combate. E aí a interpretação antropológica não. Isso daí era fruto da caça. Era um machucado, né, um ferimento. Entendi. Que acontecia com um tipo de caça. Assim, a evidência final a gente não vai ter. Mas, basicamente, o argumento fica dividido entre 2 grandes pensadores. Hobbes, que vai dizer que a natureza humana é pobre, solitária, bruta,
destrutiva, violenta, e que a gente só consegue conter essa natureza quando a gente cria o Estado põe ordem, e o Rousseau, que vai dizer que a gente era puro, lindo, maravilhoso, lá no antepassado, e que aí veio a sociedade, ou seja, veio a cultura, veio a propriedade privada, veio a escassez, veio o crescimento demográfico, veio as sociedades, as tribos, os clãs, as turmas, a falta de espaço, e aí a gente começou a se matar e brigar. Basicamente, esses são os dois caras no século XVII que falaram, 17, 18, falaram isso, e eles representam essas duas escolas. Óbvio, tem um monte de outras explicações, né? Psicológica. Na verdade, até o Freud e o Einstein entraram nessa discussão. O Einstein mandou uma carta para o Freud perguntando por que a gente tem a guerra. E o Freud deu uma explicação dele psicológica. Falou de pulsão de morte, falou que a gente tem ímpetos de morte e ímpetos de amar. E relacionou isso ao complexo de Édipo. Falou, olha, você ama a sua mãe, mas você quer matar o seu pai porque ele está interferindo na sua relação com a sua mãe. Isso é reprimido sexualmente e você guarda isso para dentro e isso vai explodir uma hora e você vai querer matar e por isso que a gente vai para a guerra. Vários outros psicólogos ou terapeutas pós-Freud seguiram na mesma linha de explicação e trouxeram várias comparações, assim, tipo, explorando esse mesmo conceito. Interessante. E aí, claro, tem outras partes da psicologia que também discute tudo isso que não tem a ver com a psicologia freudiana, né? Psicologia evolutiva, psicologia social, tem um monte de coisa. Tipo, a ideia do culto do guerreiro. Não é uma coisa cultural, é uma coisa psicológica. A sociedade espartana e a dos vikings eram sociedades marciais. Que você era disciplinado, treinado para a guerra. E não era só uma cultura que fazia isso, tinha um elemento psicológico. De aceitação, de autodefinição, de identidade, de que você tinha que, então, se sacrificar e morrer. E esse era um elemento psicológico independente da cultura marcial da sociedade, entendeu? Entendi. Então, enfim, eu acho que o DNA humano, né, biologicamente, a gente tem ímpetos destrutivos sanguinários. Se a gente tem medo, o medo é talvez uma das coisas que mais impulsionam isso daí, né? Porra, que nem todo o papo que a gente teve aqui. Putz, se eu ficar pra trás ou se eu decidir segurar a onda aqui, eu tenho medo que o cara lá do outro lado ele vai, na verdade, me dominar e isso